E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast. Sejam bem-vindos a esse momento da semana que a gente tira pra falar de notícias que são aleatórias o suficiente pra manter a gente intrigado e que dá até aquela vontade de ir um pouco longe demais nessas notícias, saber um pouco ou muito mais sobre elas. O que a gente vai falar aqui é importante dizer, talvez não sejam as notícias mais relevantes do universo. Talvez elas não sejam as novidades de política internacional que todos nós precisamos saber. Mas certamente serão coisas interessantes o suficiente para que vocês continuem escutando. Quem sabe até seja o motivo pelo qual você vai dar um pequeno sorriso durante o dia, porque a gente sabe, né, que na internet a gente ri com várias letras maiúsculas, mas na vida real, no máximo, a gente esboça um sorriso. Então, o que eu espero de hoje é que o Vortex traga para vocês a vontade de esboçar um pequeno sorriso. E antes de apresentar os meus ilustres convidados de hoje, eu queria tirar um momentinho rápido para agradecer a vocês que escutam o Vortex, que têm interagido com a gente nas redes sociais, ajudado a construir essa que já é a comunidade mais cheirosa do Brasil e do mundo, porque é graças a vocês acreditarem no nosso trabalho que hoje eu tenho o orgulho imenso de dizer que o Vortex tem o seu primeiro patrocinador, que é ninguém menos que a Alura. Pra quem não sabe, a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil e ela oferece conteúdos imersivos e muito variados que vão desde cursos e formações até imersões, desafios, artigos e muito mais para você aprofundar os seus conhecimentos sobre programação, desenvolvimento de aplicativos, UX, ciência de dados e gestão digital. Então, além de vocês serem engrandecidos pelos conhecimentos aleatórios do Vortex, agora os nossos ouvintes também vão poder evoluir profissionalmente e aprender novas habilidades relacionadas à tecnologia e à programação que vão desde o nível iniciante até o avançado. Porque com o link do Vortex vocês têm 15% de desconto na matrícula da Alura. Exatamente, 15%. É só acessar www.alura.com.br/promoção/Vortex. Só que o promoção não tem acento, então é www.alura.com.br/promocal/Vortex. Eles fizeram uma página toda bonitinha, especialmente pro Vortex, então eu espero que vocês cliquem no link que tá na descrição desse episódio em todos os lugares, mas vocês também podem só lembrar de digitar www.alura.com.br/promoção/Vortex. Recapitulando, no link do Vortex e só no link do Vortex, tá? Não quero ninguém clicando em outros links por aí. Você recebe 15% de desconto na sua matrícula da Alura e também ajuda o Vortex a continuar engrandecendo várias pessoas com assuntos aleatórios. E agora, sem mais delongas, vou trazer aqui os meus dois convidados de hoje, que já nasceram icônicos, né? Apesar de que hoje é só a segunda vez que eles estão gravando juntos, que vocês devem imaginar que são Pepe e Neném, também conhecidos como Odeio e Vidani, que estão de volta aqui no Vortex juntos, como vocês pediram várias vezes pra gente nas redes sociais. Então simbora, porque nessa próxima menos de 1 hora de episódio, a gente vai falar sobre gatos cientistas, sobre pombos humanos, sobre o valor inestimável de obras de arte e muito mais. Porque se eu tivesse que definir um lema do Vortex, seria pequenos podcasts, grandes absurdos. Mas não vem ao caso, vamos começar o episódio de hoje. Começar esse Vortex dizendo o seguinte: eu vi um TikTok, é sobre um problema de uma pessoa que é mitomaníaca. Pra quem não sabe, mitomaníaco é quem é viciado em mentir. Isso, mas é uma condição patológica, né? Uma doença, né? Tem uma galera no TikTok que faz esse negócio de, tipo assim, postar várias coisas completamente absurdas, fingindo ser interessante na internet, porque o TikTok, ele paga, né, a galera por visualização. Então, tem muita gente que... Putz, agora no Twitter vai ter um monte de gente assim, agora que o Twitter tá pagando por impressão. Esse TikTok, ele diz o seguinte: quando eu tinha 9 anos, eu acidentalmente peidei na sala e eu não queria que ninguém notasse. Então, 3 pontinhos. O que vocês acham que vem no resto da frase? Eu chuto que ele deu um grito. Eu vou ser mais ousado e dizer que ele arrotou pra tampar o peido. Não, gente. Foi um combo. Vocês estão ousando muito pouco. Olha aí. Como esse aqui é o assunto pré-notícias, eu posso chegar logo chocando e dizer que o resto da frase é o seguinte. Eu vou ler de novo o começo da frase para as pessoas não se perderem. Quando eu tinha 9 anos, eu acidentalmente peidei na sala de aula e eu não queria que ninguém notasse. Então eu, 3 pontinhos, fingi que eu estava me transformando em um lobisomem e comecei a fazer barulhos muito altos e acabei mijando no chão.
Mas o meu professor chamou uma ambulância e eu acabei sendo levada para o hospital. Não é possível. O que é que tem a ver? Histórias loucas demais pra serem mentira, né? Ninguém inventaria isso. O foda, sabe o que é? É que o TikTok inteiro desse perfil aqui é um monte de história maluca. Mas essa é a máscara perfeita pra você colocar 2 ou 3 que são verdade, entendeu? Ali no meio. Aí você acaba confessando seus pecados no meio de um monte de mentira ali. Você confessa. Pô, maneiraço. Não, eu quero acreditar. Eu escolho acreditar. Eu escolhi muito acreditar. Quando eu vi esse TikTok, eu pensei, porra, isso aqui diz muito sobre o planeta Terra, entendeu? Tipo, a humanidade. Eu realmente não acho que exista uma pessoa com criatividade o suficiente pra pensar em disfarçar um peido com ela se transformando em um lobisomem sem ser uma criança, entendeu? Tipo, essa é a linha de pensamento de uma criança. Eu vou perguntar pro ChatGPT quais são as melhores maneiras de se esconder um peido, hein? Excelente. Será que quero saber? Porque às vezes o ser humano não tem essa criatividade, mas o robô conseguiu chegar lá, né? Vamos ver. É verdade, é verdade. ChatGPT, me dê 5 maneiras criativas e divertidas para uma criança de 9 anos esconder um peido na sala de aula. Importante ensinar as crianças etiqueta e respeito pelos outros, mesmo em situações engraçadas como essa. Mas ele botou aqui. Primeiro, fazer uma piada sutil. Ensine a criança algumas piadas leves sobre peitos para que ela possa compartilhá-las com os amigos depois da aula. De uma maneira engraçada e aceitável. Ok. Pera, o quê? Ele quer que a pessoa peide imediatamente em meio de uma piada? Pelo visto, sim. Acho que ele quer normalizar. Segundo, criar um código secreto. Invente um código secreto com os amigos para sinalizar quando alguém precisar soltar um peido discretamente. Pode ser uma palavra ou um gesto engraçado que todos conheçam. Puxar um dedo aí. Isso aí é bom porque salva o amigo e ainda cria um engajamento ali, né? Cria um engajamento. Tem um call to action. Terceiro, incorporar na brincadeira. Inventem um jogo de tabuleiro imaginário em que peidar seja uma parte normal do jogo. Xadrez 2, né? Esse é o quê? Ai, cara. Dessa forma, a criança pode liberar o gás de forma fictícia e engraçada. Meu Deus! O cara quer que a pessoa peide no RPG. Usar uma desculpa divertida, ajude a criança a criar uma desculpa criativa e engraçada pra quando um peido escapar involuntariamente. Eu vou dizer, o ChatGPT, obviamente, nunca viveu a experiência extremamente humildante e humana de ser uma criança convivendo com outras crianças. Não existe isso de fingir uma coisa divertida. Você vai ser humilhado como se não houvesse amanhã. Exatamente. 50% já vai cair em choro. Automaticamente. O quinto é criar uma história fantástica. Ele fala assim, inventem juntos uma história imaginativa sobre um mundo onde os peidos são mágicos e têm poderes especiais. Usando a quinta opção, me dê um exemplo de história fantástica pra esconder um peido bem barulhento. Era uma vez em um mundo mágico chamado Punlândia. Não, velho. Onde todos os habitantes tinham poderes especiais relacionados a peido. Nesse mundo, os peidos não eram apenas naturais, mas também uma fonte de energia mágica. Um dia, nosso herói, uma jovem bruxa chamada Bela, estava na sala de aula da escola de magia de Punlândia. Enquanto ela estava sentada tranquilamente, estudando poções mágicas, um peido barulhento escapou sem aviso prévio. Os colegas de Bela começaram a rir, mas ela rapidamente pensou na solução mágica. Com um movimento de sua varinha, Bela transformou o barulhento peido em uma bela melodia. Meu Deus! Não é Todos possível, os colegas ficaram impressionados com a música encantadora que preencheu o ar. Os colegas de classe aplaudiram Bela, acreditando que ela havia criado a melodia de propósito. Enquanto Bela sorria modestamente, os outros alunos não tinham ideia de que o som encantador que ouviram, na verdade, era um peido disfarçado. Um ventinho, né? Eu nunca estive com menos medo da revolta das máquinas. Eu não vou ler o título da notícia dessa vez, mas eu vou ler, né, sobre o que ela fala. Em 1975, o professor de física Jack H. Hetherington, da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, escreveu um artigo sobre o comportamento de átomos em diferentes temperaturas. O texto estava pronto para publicação, mas Hetherington pediu para que um colega desse uma última olhada no artigo antes de submetê-lo ao Physical Review Letters, um dos periódicos mais prestigiados da área, e o colega encontrou um problema fatal no texto. Hetherington havia escrito todo o artigo na primeira pessoa do plural, utilizando nós, e ele era o único autor. Ele assinava o texto sozinho, sem coautor. E o periódico jamais aceitaria publicar uma pesquisa dessa forma. E aí que tá, né? A gente olha isso aqui e pensa, fácil de resolver hoje.
mas não em 1975. Puxa vida, é verdade. Porque o Hetherington não tinha Ctrl F, ele tinha, na verdade, escrito tudo em uma máquina de escrever. E o processo de reescrever o artigo demoraria, no mínimo, se ele virasse à noite, alguns dias. O físico considerou que o artigo era muito importante para não ser publicado imediatamente. Aí coloca aqui em parênteses, né? De fato, ele foi citado mais de 60 vezes nos anos seguintes, então o artigo realmente era relevante. Restava, então, encontrar um coautor. Hetherington poderia ter pedido para que um colega assinasse junto, mas não queria ter seu nome vinculado à reputação de outra pessoa, já que isso poderia impactar sua imagem no futuro. Porra, ele tava preocupado com problemas reais aqui, né? Mas aí eu digo, como vocês resolveriam esse problema, já que eu tô aqui fazendo entrevistas hoje? Mas não tem esses autores aí, tipo, poetas, que criam os codinomes, né? Pseudônimo? Pseudônimos. Isso. Acho que é uma... Então foi... Mas aí, numa publicação científica, dá pra fazer isso? Esse é o ponto, né? Porque tem isso, se for assim, ele podia botar o nome do pai dele, por exemplo. Ah, a tese com o meu pai. Poderia. Mas, e aí é que eu digo, como esconder um erro seu? Hetherington tinha a melhor maneira de fazer isso de todas. E ele fez o seguinte. O autor escolheu alguém que jamais lhe decepcionaria. Seu gato siamês, Chester. Maravilhoso. Que solução perfeita, sério. Hetherington trocou o nome para F.D.C. Willard. A sigla significava Felix Domesticus Chester, que é o nome científico de gato, né? Gostei. Gato doméstico. Enquanto Willard era o nome do pai do gato. Aí ele foi lá, né? Foi publicado na 35ª edição do Physical Review Letters e depois da publicação, aconteceu o seguinte. Hetherington já escreveu que, no geral, não sente remorso pelo que fez. Claro, não fez nada de errado. Após a publicação do artigo, a verdadeira identidade de Willard nunca foi um segredo. Foi só uma questão de tempo até que colegas e outros pesquisadores descobrissem a brincadeira. Engraçado brincar, né? Com a publicação. Saudades dos tempos antigos. O físico chegou a imprimir cópia do artigo e assiná-las. Uma assinatura normal e uma pata do gatinho. Fofinho. Bichinho. Cara, isso é muito fofo. Na moral, se a manobra dele... Porque pelo que eu entendi, assim, a manobra de botar o nome do gato começou porque ele tava com medo do artigo não ser publicado se fosse com o nós em vez do eu ali, né? No fundo, ele não fez absolutamente nada de errado, essa é a verdade. Porque o gato é dele... Ou seja, todos os créditos estão pra ele ainda. Tá tudo em casa. E o artigo científico era muito valioso. Do que se tratava o artigo científico, porque foi uma contribuição pra ciência até hoje, aí utilizada pelo que você falou, etc. Então, no fundo, ele driblou uma exigência besta da revista de não publicar por conta do pronome, do nós. E ele fez o bem pra ciência e pro gato. Todo mundo saiu ganhando. Exatamente. E também foi precursor dos perfis de pai de gato no Instagram, né, mano? É verdade. O pessoal se baseou nele aí pra criar esses perfis que você simula um gato falando. Tem personalidade. Eu quero só dizer que o próprio Willard publicou depois um artigo também, ele mesmo, sozinho, né? Aí diz aqui, a carreira do felino não parou por aí. F.D.C. Willard publicou um outro artigo em 1980 e esse foi por pura brincadeira mesmo. Hetherington sequer aparece como autor no artigo, embora provavelmente tenha ajudado o gato a escrever o texto. Provavelmente, exato. Foco no provavelmente. Mas tudo isso pra dizer que aqui a gente tem uma pessoa, né, fingindo que um gato era um ser humano pra publicar um artigo científico. Então a gente tá falando de animais na ciência, no final das contas, Isso. né? E aí eu quero trazer pra vocês a real notícia que me pegou muito, sabe? O título dessa notícia é o seguinte: cientista usa máscara de pombo por 1 ano para tentar se aproximar e estudar pássaros. Me diz que tem foto disso, por favor. Cara, tem foto, eu vou colocar neste momento no chat. Que maravilhoso, é bem melhor do que eu imaginava. Sigam as redes sociais do Vortex pra ver a foto do cientista com máscara de pombo, por favor. Inacreditável, de mochilinha. Não, ele tá aqui, ele tá na selva, pô. Esse cara aqui, ele tá com tudo. Um cientista japonês que não teve sua identidade revelada... Caraca. encontrou uma maneira diferente de tentar se aproximar do seu objeto de estudo, os pássaros. O homem utilizou uma máscara de pombo para tentar se camuflar com as aves. Durante 1
ano, o cientista tentou ganhar a confiança das aves, das quais estava fazendo uma pesquisa sobre a linguagem. Caralho, velho. Buscando, assim, progredir no seu estudo. Contanto, o plano não deu muito certo e ele acabou espantando os animais. Não sei por quê. Por que será, né? Um colega do pesquisador, Toshitaka Suzuki, que é um professor associado da Universidade de Tóquio, registrou alguns momentos de humor do cientista fantasiado e compartilhou no Twitter. A ironia dessa imagem tá no Twitter, que agora já não tem um pássaro como logo, é tudo muito triste. E tem também um vídeo, tá? Que, obviamente, a gente vai postar nas nossas redes sociais, então fique atento, @FeedVortex, FeedVortex. Inclusive, no episódio passado, a gente cogitou a possibilidade de fazer um subreddit e fizemos mesmo. Ele já existe. Olha Então, aí. se vocês quiserem ir pro Reddit, tamo lá. Eu coloquei aqui o vídeo pra vocês darem uma olhada. E é o seguinte, o estudo foi feito nas florestas da cidade de Nagano, no Japão. E a espécie escolhida foi o chapim real. O homem queria aprender um pouco mais sobre a linguagem da ave. Porra. Porque o uso da máscara de pombo não deu certo. Isso aqui eu acho que a gente pode pular, porque todo mundo sabe é importante, que ué. jamais pode... Não, mentira, esse aqui é o final do artigo. Diz o seguinte, a ideia de usar a máscara veio para além de tentar se camuflar no meio das aves e tirar algumas risadas nas redes sociais. Porra. Toshitaka explicou em sua rede social que as aves são capazes de memorizar rostos humanos e assim alertar outras aves de possíveis perigos. Sendo assim, a fim de evitar que os chapim reais o reconhecessem, o pesquisador se utilizou de uma máscara de pombo para poder estudá-los. E no lugar de alertar, ele decidiu traumatizar as aves, né? Pois é. Não, o que me pega aqui é tipo... As aves, elas são capazes de reconhecer e falar sobre a complexidade de um rosto humano. Eu não sei se vocês sabem disso, mas retratos falados, eles são muito diferentes das pessoas reais, porque a gente descrever alguém sem ter nenhuma imagem é extremamente difícil. Não é só tipo, tem uma pessoa aqui que tem o cabelo preto e aí usa barba e usa óculos. A pessoa não vai reconhecer o odeio, entendeu? Aham. Não é simples assim. Então, essas aves conseguem repassar entre elas, essa ideia de quem é a pessoa que tá ali. Caraca. Pra grupos de pássaros vizinhos. Então, como é que esse cara, que é um cientista, tecnicamente, diz ele, não cogitou a possibilidade de que uma máscara de pombo seria muito mais fácil de descrever? Porque o cara da máscara de pombo só tem um. Exato, né? Exato. Eu até tô vendo o vídeo aqui dele tentando botar o óculos por dentro da máscara, que é maravilhoso. E vou dizer que fica uma figura bizarra, né? Não tem jeito de... Quando você vê só a foto, você fala, ok, Hotline Miami, né, das ideias. Aí você vê o vídeo e você percebe que é um bagulho muito esquisito, mole, estranho. Caralho, é impossível. Ele pegou essas fantasias de carnaval, sabe? Que é, sei lá, R$10. Não, e assim, se não for pra se camuflar, podia ter pego qualquer máscara, entendeu? Põe uma máscara, uma balaclava na cabeça, põe uma meia calça, que coisa. Uma meia calça. Se ele não tava lá imitando o pombo, fazendo asinha com a mão e batendo a cabeça no chão fingindo que tá comendo, aí não faz sentido nenhum usar máscara. Aí eu queria trazer pra vocês o seguinte, eu sou uma grande entusiasta de cinema, não me chamaria de cinéfila porque é uma palavra muito forte. E aí tem uma coisa que esse cara aqui, no final das contas, esse pesquisador, ele tava fazendo, que era atuação de método. Vocês já ouviram falar de atuação de método? Não. Atuação de método, a pessoa vai interpretar um papel. E aí, pra interpretar aquele papel, ela vai muito fundo em um aspecto daquilo, ou mais, daquilo ali, pra entrar muito dentro daquele personagem, beleza? Que foi o que esse cara fez. Ele queria, tipo, se aproximar dos pássaros. É o que ele fez. Passou um ano fingindo que era um pombo dentro de uma floresta com uma máscara, né? Correto. No final das contas, eu não sei se é tão diferente assim do Leonardo DiCaprio dormindo dentro de carcaças de animais pra interpretar um papel que ele acabou levando o Oscar por isso, né? Tipo aquela história do Jared Leto enviando ratos em caixas pro pessoal em Esquadrão Suicida porque ele ia fazer o Coringa. Que é só vergonha alheia na prática, né, inclusive. Pra ele deve ser irado, pra quem recebe o rato, é tipo, caralho, aquele idiota de novo. Eu não aguento mais o meu trabalho. Pô, eu acho realmente que é isso, só que o propósito do Leonardo DiCaprio é produzir um filme, e desse cara era extrair melhores resultados dos estudos, né, mas pra mim é a mesma coisa, exato. Sim, e um deles conseguiu vencer, né, foi o Leonardo DiCaprio, esse cara... Foi, é. Pô, o resultado negativo pra ciência também é um resultado válido, né, então assim... É verdade. É um resultado válido, pô, com certeza. Mas eu queria trazer pra vocês uma lista de atuações de método que podem ser usadas como desculpa
da próxima vez que a gente não, né? Porque a gente não faz esse tipo de coisa que eu vou dizer aqui. Eu acho, nunca se sabe. Ou os ouvintes do Vortex podem utilizar, dizendo que, na verdade, eles estão interpretando um papel e praticando a atuação de método. Dennis Hopper, para o seu papel em Apocalipse Now, consumiu todos os tipos de droga. Então, a próxima vez que alguém que você conhece for consumir todos os tipos de droga... Foi só pela ciência, né? Só pela atuação, tô ligado. Às vezes, uma pessoa finge... Isso é uma das coisas mais vis, horríveis e condenáveis que uma pessoa pode fazer, porque é uma regra muito básica social e existe um motivo pelo qual isso existe, tá? Mas, às vezes... Eu, pelo menos, já vi algumas vezes o pessoal tentando furar fila ou fazer alguma coisa, tipo pegar uma vaga preferencial, fazer alguma coisa assim, e a pessoa não faz parte daquele grupo ali, né? Pois, o Al Pacino, quando ele estava filmando Perfume de Mulher, fingiu ser cego por muito tempo, porque o personagem dele não enxergava. Ele tava lá, gravando o filme, tudo mais, tudo bem, tudo ótimo, e tudo tava de boa até que ele caiu numa moita durante a gravação, e a partir desse momento ele fingiu que tava cego. E era mentira. Caraca! Amigos que conhecem amigos que são chaminés humanas. Por favor, digam para as pessoas pararem, porque não vale a pena. Exato. Mas fica aqui a ideia de atuação de método, que é o Gary Oldman teve um envenenamento por nicotina, Caralho. porque ele fumou demais para interpretar o Winston Churchill. Olha aí. Aparentemente, ele gastou o equivalente a $30 mil Nossa! em charutos pra fazer esse papel pelo qual ele acabou ganhando o Oscar, que tecnicamente não é uma atuação de método, né? Mas eu tô colocando aqui porque é uma consequência infeliz da dedicação dele ao ofício da atuação. Então, tudo bem, tá valendo. Tu se liga que as pessoas não fumam charuto, tipo, elas não tragam charuto? As pessoas, quando fumam charuto, eles só, tipo, botam a fumaça na boca e cospem. Eu achei muito estranho quando eu soube disso. Mas é porque é só tabaco, né, também. Então ficaria muito mais forte de fumar. Então, um tabletão. Não, o Winston Churchill se lascou aqui, né? É. O Winston Churchill não, ele provavelmente Gary também. O Gary Oldman se lascou aqui, né? Pois é. Quem viu The Crown sabe. Eu tenho uma história sobre cigarro que acho que vale a pena contar aqui, hein? Por favor. Eu não me orgulho disso, tá? Mas na pandemia eu peguei um hábito de fumar um cigarrinho de sabor, eventualmente. Putz. E aí, pô, beleza. Recentemente, eu fui diminuindo e tal, porque eu fui, comecei a... Tudo que eu fiz na vida eu fiz à vista, né? Compulsivamente, sem nenhum controle. E aí eu me peguei que eu tava fumando um maço de cigarro todo rolê que eu ia, eu fumava um maço inteiro. Falei, peraí. Quando voltou da pandemia. Vidani, que isso? Pois é. Uma pessoa que nunca fumou na vida, comecei a fumar de uma maneira profissional. É ranqueado, competitivo, fumando ali. Ranqueado, total. Tava jogando ranqueado, pô. Eu não queria ir, não, mas... Pô, que horrível. E aí eu quero parar, vou diminuir, não sei o que, e comecei a diminuir. E aí eu fiz as pazes com o cigarro, que é um termo bem bacana de usar, porque... não sei se eu concordo. Eu levei isso pra terapia, inclusive, e falei, não posso ficar me punindo todas as vezes que eu fumar também, porque senão eu vou só fumar mais e tal, porque, né? Eu não quero que isso vire um vício, nem um hábito, então eu falei, eu vou me permitir, eventualmente, quando eu fumar um cigarrinho ou outro, desde que eu não exagere. Beleza, eu vou me permitir, mas pelo menos eu não vou me sentir fora do controle da parada. Recentemente, comecei a fazer live do Vasco com o Eric Johnson e o Edmundo. As coisas vão se conectar, eu juro por Deus. E aí o Instagram do Eric Johnson, ele tem uma campanha lá contra fumo, que ele fala, fumaça no pulmão não. E ele faz muito vídeo. Pô, pedindo pra galera, principalmente contra vape, porque ele fala que ele já perdeu muito amigo pra cigarro, não sei o quê. E ele começou a falar, esses dias eu me peguei indo pra um rolê pensando, vou comprar um cigarrinho pra quem sabe, dá vontade ou não? E eu falei, não vou, porque eu decepcionaria o Eric Johnson. Caraca! E aí eu me dei conta de que o Eric Johnson tá me fazendo parar de vez de fumar. Desde que eu tive essa amizade com o Eric Johnson desenvolvida, eu não fumei mais. Acabou. Eu não vou tirar o sorriso do rosto do Eric Johnson. A vida dele é um eterno verão, não serei eu que irei mudar de estação a vida do Eric Johnson. Eric Johnson me fez parar. É isso. Oh, cara, isso foi muito bonito. Viu que bonito? É isso. Hoje eu me sinto totalmente em paz com cigarro. Se um dia eu quiser fumar, eventualmente, me sinto na liberdade, mas eu só não tenho mais vontade. Porque eu penso no Eri todas as vezes. Não pode. Não, mas tu é amigo dele, tu pode falar, tá tudo bem. Enfim, eu não contei nem pra ele, inclusive. Preciso contar pra ele essa história, ele vai se orgulhar muito. Porque ele gosta. Não, manda o episódio do Vortex pra ele, que ele vai saber assim. Grande Eri Johnson, beijo. O penúltimo exemplo que eu quero dar aqui é, se você tem algum amigo que tá devendo pra agiota, a primeira dica é, diga pra essa pessoa, né, arranjar contatos melhores. Isso não é legal, não se envolvam com agiotas. Porém, se essa pessoa em algum momento teve que vender todas as suas posses pra liquidar uma dívida com a agiota, você pode também
dizer que ela tá fazendo uma atuação de método porque o Adrian Brody, quando ele tava fazendo O Pianista, ele se livrou de praticamente todas as posses dele pra interpretar esse papel, pelo qual ele acabou sendo bastante premiado. Então, quem sabe funcione. Caraca, valeu a pena, né? Esse é o problema, né? Quando os caras fazem essas maluquices, vale a pena, isso que é foda. Porque a próxima vai ser pior ainda. E por último, que tem a ver, mais ou menos a ver. Na verdade, não tem a ver porque a pessoa da próxima notícia é inocente e aqui a gente não tá falando de uma atividade muito inocente, que é o seguinte. O Jamie Dornan, ele interpretou um serial killer em The Fall, que é uma série muito boa, inclusive se vocês não viram, assistam. Mas... É com a Gillian Anderson? Sim, é com a Gillian Anderson, que tá maravilhosa, inclusive, no papel. Mas o Jamie Dornan, ele falou que pra interpretar o serial killer em The Fall, ele stalkeou uma mulher. Caralho. Não é possível, cara. É isso aí não, pô. Tem uns limites, pô. Não cometam crimes, se possível, gente. Pelo amor de Deus, cara. Acho que deveriam ter alguns limites. Cara, isso aqui é muito doentio. Muito doentio. E aí tem uma entrevista que ele fala, tipo, nossa, foi um negócio que me deixou com a adrenalina a mil, mas de um jeito muito sujo e terrível. Disse ele que passou um tempo seguindo uma mulher no metrô de Londres. E com certeza absoluta, stalkeando a mulher. Matando ela de medo, né? Eu admiro a coragem dele de admitir em entrevista que ele fez isso aqui, mas eu admiro menos o corpo policial por não ter feito nada em relação a essa entrevista que ele deu. Isso acaba levando a gente à próxima história, que não é um crime, mas tem a ver com você, talvez, buscar informações de um jeito além do tradicional. Se bem que hoje em dia é tradicional. Vamos lá. Mulher encontra registro de casamento de homem com quem estava saindo há 6 semanas e conta tudo no TikTok. Caraca. Eu gosto muito. Porque agora já é o natural, né? Agora já tem um impulso. O quê? Estou passando por isso, preciso contar no TikTok. Preciso contar no TikTok. E dividir em 200 partes, que é pra dar engajamento, né? Que ainda tem essa porra. Principalmente quando tem uma pessoa se lascando muito. Eu gosto da ideia de que ela vai ganhar dinheiro com isso. Sim, sim. Que o sofrimento dela vai ser capitalizado, exatamente. Acho positivo. A gente ganha entretenimento, ela ganha uns milhões. É, exato. E é como se o pagamento e o algoritmo, eles estivessem, na verdade, fazendo o papel do karma, né? Na vida real. Porque a pessoa tá se lascando, mas ela tá ligando os trocados e tal. Se o vídeo viralizar muito, porra, essa pessoa pode ganhar uma grana lascada, muito mesmo. Pode virar pauta no Vortex, né? Pode virar pauta no Vortex, como já viraram. Né? Auge, né? Esse auge. Isso aqui é uma matéria, na verdade, que saiu no Independent, que é uma publicação britânica. Mas eu vi esse TikTok, que é uma mulher falando o seguinte. Ela tá, tipo, com a mão no queixo, dizendo assim, olha, se o dia de vocês não estiver indo muito bem, assim, eu diria pra vocês pensarem no seguinte, pelo menos vocês não encontraram no Google o site do casamento do cara que vocês estão saindo há 6 semanas. E aí acabou o TikTok, é só isso. Sem contexto. Caralho, o site. Puta que lista de presente. Nossa. É muito incrível e eu digo que tem a ver com a última observação da matéria passada, porque o verbo stalkear, ele era uma coisa, ele continua sendo um crime extremamente sério e que deve ser levado muito a sério, porque existe o stalkeamento amigável, digamos assim, que é quando você vai ver, sei lá, se o seu amigo do colégio tá no emprego fulano de tal, ou você vai ver se o primo que a sua mãe usava pra alegar que você não tinha sucesso durante as festas de Natal da família em 2004, continua com a pessoa, ele tá hoje em dia divorciado e triste, né? Isso aí é um stalkeamento amigável. Existe o stalkeamento crime e existe o stalkeamento que essa mulher fez e que eu honestamente acho que todas as pessoas deveriam fazer, cara. Todas as pessoas deveriam fazer. Começou a sair com alguém, procura no Juiz Brasil se a pessoa tem processo. Isso não é stalking, isso não é stalking. Não. É o mínimo. A gente vive numa... Exato, a gente vive na era de autoexposição das pessoas e é mais do que justo que você se informe sobre quem é a pessoa com a qual você está lidando e se envolvendo. Acho necessário, inclusive, que os amigos incentivem de... Pô, mas que... Vou falar uma parada pra vocês, hein? Sendo julgão mesmo e foda-se. Aquela, se queima aí que eu vou gravar, vai. Pode gravar, fica tranquilo. Vai. 2023, se você conhece uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma rede social, aí tem, viu? Aí tem. Suspeite, já é o... Já toca a sirene na sua cabeça. Nem LinkedIn, né? Não, se o cara não tem nada, nem um Facebook velho que ele não usa mais, nada. Você não consegue achar o nome completo dessa pessoa,
Mano... Ninguém tem tanta coisa pra fazer no dia que não vai ter uma rede social. O meu exemplo era justamente pensando na época que eu estive solteiro usando aplicativos de relacionamento. Você conhece a pessoa num Tinder da vida, e aí, de repente, você não sabe nem nada sobre essa pessoa, pô, nem perca seu tempo, camarada. Deixa quieto, deixa isso pra lá e procure uma pessoa que pelo menos você consiga botar o nome no Juiz Brasil, como a Kátia falou. Vai se envolver do nada com a pessoa desconhecida, você não tem nenhuma informação? Tá doido, velho. O que aconteceu foi que a Ellen Smith acabou procurando o nome desse cara, que ela tava ficando há 6 semanas. Gente, 6 semanas é muito tempo, pô. Já é um namorico aí, né? Ela se encontrou diversas vezes com esse cara. Eles não estavam namorando, que eu saiba. É porque eu não sei também como que as pessoas no Reino Unido, em 2023, definem relacionamentos, entendeu? Tipo, se eles estavam saindo por 6 semanas, não sei se eles estavam dizendo que eram namorados. Mas... o que ela acabou descobrindo foi isso, né? Foi o site do casamento, na verdade, o site de noivado dele com outra pessoa, com lá a lista de presentes e tudo mais. E aí, ela foi lá, postou isso no TikTok. E depois, não dá pra saber o que aconteceu no meio tempo, né? Mas depois ela postou outro vídeo contando que esse cara tava tentando falar com ela depois que ela descobriu tudo e mandando mensagens extremamente profundas e românticas, como, abre aspas, tá acordada? E, abre aspas, me desculpe. E depois, estou supondo que você desligou a ligação, fecha aspas. Você vê que comunicação não é o posto do cara, talvez por isso ele não falou que era noivo, né? E ela, de fato, cortou as relações com ele. E vários comentários se mostraram horrorizados com essa história, enquanto outros contavam de experiências similares, porque uma coisa que a gente descobriu no ano de Nosso Senhor 2023 é que ninguém tem uma experiência única, tirando a pessoa que, hipoteticamente, peidou e fingiu estar virando um lobisomem. Eu acho que ninguém tem uma experiência única. Isso. E aí teve um monte de gente falando que já tinha ficado com a galera que descobriram que estavam noivos, casados. Casados é muito comum, né? A gente escutar a história desse tipo, namorando. Não, o que mais tem, eu acho que assim, né? Sempre vai ter... Sempre houveram e sempre haverão canalhas, né? Em todo lugar. Pessoas ali que estão pra fazer sacanagem mesmo e, tipo, ainda mais na época dos aplicativos aí, que você pode fazer um perfil contando muito pouco sobre você mesmo, não divulgar nada e eventualmente dar um match a isso aí. Então, facilitou, né? Porque numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, uma capital que seja, Fortaleza, imagino também seja uma cidade que dá pra você dar um perdido desse, que, cara, você cria lá um perfil no Tinder que fica numa pasta trancada do seu celular, você só quando sua esposa não tá perto, você usa, marca um date, vai e sai no sigilaço. Mente nome, mente tudo. Dá pra fazer com uma certa tranquilidade, inclusive, porque, né, cidades são grandes e você pode fazer isso lá em outro canto da cidade onde você não tem um círculo. Dá pra você escolher o local lá, escolher a área que você vai pesquisar pessoas. Pô, uma vez eu tava falando com meus amigos que eu tinha ficado sabendo de uma galera que fazia isso, por exemplo, vou viajar a trabalho, vou pro Rio de Janeiro. Aí botava o Tinder lá no Rio, antes de ir, ficava dando match ali, chegava lá e saía. No caso, não tinha nada a ver com a traição, tinha a ver só com o cara agilizando o rolê e tal. Mas nada impede o cara, né, de falar, pô, vou viajar a trabalho, isso é verdade, vou contar a história verdadeira pra minha esposa, chegando lá, vou sair com a mina. Foda-se, ela nunca vai saber. Isso me deixa com muita raiva. Porra! Principalmente hoje em dia que existe a possibilidade de você simplesmente chegar pra uma pessoa e dizer, o que eu quero não é monogamia. Exato. Não é. Tá bem mais comum esse tipo de proposta, esse tipo de assunto. É complicado. Mas enfim, aí... Nos comentários tinha, por exemplo, várias coisas acontecendo, mas tinha, por exemplo, uma mulher que falou que tava saindo com um carinha e um dia ele disse que tava indo pra um casamento e ela descobriu que era o casamento dele. Não Outra mentiu. pessoa também falou... Não, mentiu, né? Segundo a Bíblia, uma omissão não é uma mentira. Outra pessoa falou que achou o site de casamento com o cara que ela tava saindo, mas ela já tava saindo com ele há 6 anos. Meu Deus, Nossa. isso não é saindo, hein? Pelo amor de Deus, né? Cara, como que ela não tava casada com ele também? Exato, imagina, ela descobre que é o próprio casamento que ela tava indo. É o casamento dele comigo, acredita? Meu Deus do céu. É como se fosse a primeira vez, né? Essa história toda, ela é muito assustadora. 6 anos, pô. 6 anos. Como é que... Antes de eu falar dos outros comentários, eu quero dizer que eu não sei, genuinamente, eu não sei como que uma pessoa encontra tanto tempo livre pra... A não ser que essa pessoa aqui tenha 10 anos de idade, que não vai ter, mas, sei lá. Inclusive, por favor, se vocês têm 10 anos de idade, não se relacionem com outras pessoas, vocês ainda são crianças. Não escute o Vortex também, né? Não escute o Vortex também. Se tem uma criança de 10 anos perto de você, por favor,
Desligue, o Vortex não é pra essa pessoa. Então, eu não sei como as pessoas adultas encontram tanto tempo livre assim pra manter 2 relacionamentos, sendo um deles um casamento, cara. Pra mim não faz nenhum sentido, cara. Eu só fico pensando no cara do Cravo e a Rosa, o pai da Catarina, que fingia ser caixeiro viajante pra ter outra família, se liga. É isso mesmo. Eu gosto muito dessa referência. Eu tenho poucas referências, então não sei como é. Gente, 6 anos. Imagina, você é casado. Tipo assim, você possivelmente tem filho, você mora com aquela outra pessoa, você conhece toda a família daquela... Sabe o que eu penso? O que você faz no Natal? Isso, é verdade. O que você faz no Natal? Verdade. E outra parada, né? O que você faz? Uma parada mais simples do que o Natal, Kátia. Com quem você planeja as suas férias? Putz. Porque assim, quando você tá no relacionamento, você fica pensando assim, cara, quando é que você vai tirar férias? Quantos dias você tem? CLT? Combina comigo, vamos pra praia, vamos não sei onde. É uma puta programação, organização. Vamos viajar, vamos ficar em casa, vamos comprar algum bagulho, vamos fazer o quê? E aí o cara fazer isso com 2 famílias, parabéns pra organização. Porque esse cara tem de planilha, porra, maluco. Caraca, pelo menos de gerenciamento de projeto ele entende. É. Bastante. Sócio do Excel, cara. Tá louco. Excel avançado. Esse cara põe no LinkedIn dele. O cara tá lá no LinkedIn, a única rede social que ele tem. Se ele tivesse LinkedIn, ele botaria Excel avançado. E aí, dentro dessas histórias, que inclusive teve uma outra mulher que achou um registro não para o casamento do cara que ela tava saindo, mas pro chá de bebê dele, tem algumas outras pessoas dando alguns conselhos que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui pro Vortex. E aí eu quero que vocês pensem também em conselhos, né? O que vocês aconselhariam as pessoas a buscarem no Google se elas estão procurando, né, conhecer melhor uma pessoa. Eu já falei aqui do Jus Brasil, mas nesse post disseram pra procurar o nome da pessoa e as palavras-chave: casamento, bebê e prisão. Não juntas, tá, gente? Procure uma de cada vez. Não juntas. Mas, ó, vou falar pra você, hein, uma estratégia que eu pensei aqui. Quero ser julgado por esse programa, pelos meus amigos aqui. Podem me julgar. Você vai receber a pessoa, vocês já estão saindo aqui, não vou nem falar dos 6 anos, tá? Já rolou uma intimidade ou outra de vocês ficarem sem calça perto no outro. Oh. Mas não completamente nus, só ursinho poo. Isso, pode estar ursinho poo, igual o Pepe gosta, exatamente. Tá. O cara deixou a calça dele no chão, você fala assim, vou no banheiro. Passou pela calça, tirou a carteira do rapaz, leva no banheiro e foto do documento inteiro. Foto, pega o CPF, nome completo, tudo. Informações valiosas, hein? Tô pensando, eu nunca fiz isso. Eu não sei se isso é um crime, mas eu vou perguntar pra... Eu não sei se é um crime, exato. Não sei se é um crime. A gente pode estar aconselhando uma coisa que não é que a gente não cometeu. Eu nunca fiz isso, então... Exato. Eu também nunca fiz e tô simplesmente jogando a ideia pra ser julgado aqui. Porque... Não, joga a ideia. Mas, cara, vou dizer, isso aí tem uma utilidade muito grande. Porque tem um negócio que é assim, às vezes você conhece a pessoa e aí a pessoa diz assim, meu nome é Ellen Smith. Aí você vai lá e descobre que, na verdade, o nome da pessoa é Madalena Antíqua. E aí você não precisa fazer nada, você simplesmente exclua essa pessoa da sua vida e suma. Não precisa denunciar pra polícia nem nada. Mas como que você vai descobrir se você não souber o nome da pessoa? Tipo, como é que você vai descobrir antes? Você pode fazer a técnica aí do Vidani, fica aí a ideia. Mas tenha certeza que você não vai ser descoberto, viu? Tenha certeza, cara, porque, né? Mas isso aí entra na primeira red flag que a gente falou aqui, que é, se você procura o nome da pessoa na internet e não tem nenhum registro da existência dela, é muito possível que você esteja lidando com um nome falso. É isso mesmo. É isso. LinkedIn é uma das coisas mais tranquilas, assim, porque se a pessoa já trabalhou em algum canto e a empresa é real... Pô. É LinkedIn pra namorar e o Tinder pra arrumar trabalho, né? É isso mesmo. Mas outra parada aí que você tem que saber, de fato, é conhecer uma pessoa. Cara, pergunte sobre coisas do trabalho dessa pessoa. Pede pra encontrar ela na saída do trabalho dela. Fala assim, Caraca, isso é uma boa, hein? Porque pelo menos você vai ver pessoas que ela conhece. Você vai entender, imaginar, pelo menos se não for mentira, se a pessoa de fato trabalhar lá... 20 minutinhos antes, assim, pra ver ela sair. Meu Deus, o Jamie Dorner no metrô de Londres. Exato. Eu realmente fico pensando, cara, o que dá pra fazer pra você se proteger nesses casos? Eu acho que tem que ser um pouco psicopata, de levemente. Um pouquinho maluco, Também tem que entender que a pessoa que não tem rede social, ela se coloca nessa posição aí, pô. É óbvio que alguém vai desconfiar. Eu desconfio.
Caraca, a gente vai culpar a vítima de Eu stalkeamento. não quero saber. A gente começou falando de stalk leve, né? Eu tô roubando a carteira do maluco, stalkeando o trabalho. Mas, pô, uma pessoa aleatória de um aplicativo me deu um toque pra vida, né? Porque quando eu entrei no aplicativo lá em 2020, eu tinha acabado de sair de um namoro de 8 anos, aquele negócio de não saber ser solteiro direito. E aí meu Instagram ainda tinha muito foto da minha ex. Eu não tinha apagado, não tinha arquivado. Tinha lá. E aí, uma pessoa aleatória de um aplicativo virou pra mim e perguntou se eu namorava. Eu falei que não. Ela falou, não mente pra mim, hein? Porque tem foto sua beijando uma menina no seu Instagram. Eu falei, é verdade, tem mesmo. Mas há alguns anos atrás, falei, eu terminei. Ela falou, pô, então eu vou te dar essa dica aí, né? Arquiva essas bagulho, porque me passou uma impressão horrorosa. E ela ainda foi gente fina, né? Disse pra arquivar, não pra deletar, né? Isso, ela foi super gentil comigo, inclusive. E foi uma dica que eu dou pra todo mundo, gente. Não precisa pagar se vocês estiverem apegados de alguma forma, emocionalmente. Na época eu não me sentia pronto, né, pra apagar. Mas arquivar, fica só pra você, ninguém mais vê, tá tudo bem, gente. Nossa. Exato. Nossa, realmente não custa nada. E pode proteger você de uma série de confusões aí. Isso, e vai afastar menos gente, né, do seu perfil. Eu tenho outros motivos pra pessoas se afastarem de mim que não a suspeita de um relacionamento, né? Eu queria saber se vocês têm algumas outras coisas que vocês usariam pra julgar o valor de outra pessoa. Eu tenho uma rusga com quem... Fale. Vai. Quem leva muito a sério o signo. Eu já crio assim um rancinho instantâneo, cara. Porque eu já levei mais de uma match. Porque tu já sofreu com isso. Já. A pessoa não faz nenhum tipo de comunicação. Ela só pergunta, qual é teu signo? E eu digo, Gêmeos. E eu nunca mais ouvi falar dessa pessoa. Mas tá explicado, né? Você é Gêmeos. Instantâneo. Não, pô, mas eu sei de várias histórias do odeio. Inclusive, a gente não falou aqui, tá? Mas a votação foi encerrada e as pessoas decidiram que é pra continuar chamando o odeio de odeio e que ele pode se chamar de PP se ele quiser. Tá bom. 75% das pessoas, na verdade, decidiram que vai ser odeio mesmo. Então, quem sou eu pra discutir com a democracia, né? Ninguém. Mas aí eu deixo aqui algumas ideias, uma lista de coisas que eu uso pra julgar a personalidade das pessoas ao meu redor. Que é, a pessoa joga LOL, sim ou não? Se sim, aí, né? 3 pontinhos. Aí é complicado. 100% do elenco desse podcast hoje joga LOL. Então a gente pode dizer aqui de maneira muito clara que quem joga LOL é um lixo. Pra mim é não, Faro. Pra mim é não, hoje não. Mas descobrir qual é a role que a pessoa joga, tá? Se a pessoa joga top, mid, bot, se a pessoa joga de suporte, esse tipo de coisa, entendeu? Outra coisa, se você tiver acesso ao time de pokémons que a pessoa usa. Eu acho que isso é uma maneira muito boa de julgar os outros. Vou explicar, tá? Tem gente... Tipo, se você conhece uma pessoa... Tô falando seríssimo aqui. Eu sei que o assunto é um absurdo, mas eu juro que eu tô falando sério. Se você conhece uma pessoa cujo time de pokémons base dela são só pokémons lendários em nível altíssimo... Nossa, psicopata. Tóxica. Aí não tem condição. Essa pessoa, ela é viciada em vencer e ela não sabe lidar com nenhum tipo de frustração. E outra coisa, é uma pessoa encostada que quer tudo fácil. Tudo no mole. Quer tudo fácil. E não tem criatividade, hein? Não tem criatividade. Não tem criatividade e nem tem carisma também. Outra coisa sobre o Pokémon, hein? Ih, essa pessoa dá nome pros Pokémons dela ou ela deixa o nome do Pokémon? Isso aí. Se ela der nome a pelo menos um Pokémon, é uma pessoa apegada à criatividade, é uma pessoa que gosta de né, fazer um DIY ali. Quando eu jogava Harvest Moon, quando eu era uma criança, eu botava todos os nomes das minhas amigas em todas as galinhas e as vacas da minha fazenda. Eu contava pras minhas amigas, eu dizia, olha, eu batizei uma vaca na minha fazenda com seu nome. Então, existia ali também uma cobrança posterior, porque uma vez que a pessoa sabia que tinha sido homenageada com o nome de uma vaca, ela obviamente ia querer saber se a vaca se lascou. E nunca deixaria uma vaca minha se lascar. E eu quero saber quais são as outras coisas que vocês usariam, tipo histórico de música, bandas favoritas. Isso é bom, hein? Pô, tem aplicativo que usa isso, né? Que usava o histórico de música. Você podia colocar ali algumas, tipo, sei lá, uns álbuns ali como exemplo de coisas que você gostava. Acho que o Bumble tinha isso. Eu lembro que eu botava Sidney Magal e Péricles no meu perfil. Era muito sucesso, inclusive. Eu já fui perguntado sobre isso. Teve pessoa que eu já dei match em aplicativo. Nesse campo aí de colocar uma música, tinha uma música da Taylor Swift. E aí a pessoa pergunta, tu tá colocando essa música porque tu gosta mesmo dela ou porque tu quer pegar a gente? A resposta é sim.
Pô, mas tem uma pergunta básica, hein? Se você perguntar pra pessoa se ela prefere Pokémon ou Digimon, por exemplo. O anime é Digimon e o jogo é Pokémon. Essa é a resposta correta. Cara, é a única resposta possível. Pô, aqui a gente... Caraca, só partidão, hein? Incrível. Absurdo, não. Isso aqui, se a gente pudesse casar nós três, a gente tá casado agora. Pô, ia ser incrível. Não, mas é foda, porque isso daí, inclusive, é uma parada que mostra um tanto também que a gente perdeu de tempo vendo 2 animes na época e jogando alguns jogos ali, que é uma pluralidade, mas é uma parada importante, pô. Se a pessoa não vê valor, não tá aí voltando pro mundo real, você tá maluco. Isso é muito forte. Se a pessoa não se emocionou com a digievolução do Angemon, isso, acabou. O Patamon evoluindo é inacreditável, você tá maluco? Puta que pariu. Gente, Digivoluindo, né? Vou ter que rever, vou ter que maratonar Digimon de novo, porra. Eu não... Tem uma expressão em inglês que é I shit you not, né? Então daqui pra frente eu vou dizer, eu não te merdo, cara, não te merdo. Um dia desse... Eu vi o vídeo da evolução do Patamon. Muito foda. O ano era 2023, eu fiquei com o olho cheio d'água. Foi um absurdo. Aí. Quando começa a tocar a música... E a dublagem, que era tipo uma voz mó fina, assim. Patamon, Digimon, para! Patamon, Digimon, para! Chamou! Eu lá emocionada vendo o vídeo do Twitter. Que porra! Falando em arte, vamos pra próxima notícia. Digimon é arte, cara. Arte Digimon pra caralho, não tem jeito. Bom demais, bons momentos. O Vidani já falou algumas vezes que ele ama histórias de pessoas fazendo outras de otário pra ganhar dinheiro quando essas pessoas são ricas. Sim, amo. E aí eu trouxe a seguinte notícia. Artista dinamarquês que entregou 2 quadros em branco como peça de arte foi ordenado a pagar o dinheiro da comissão de volta. Mas ele não concorda com a decisão e vai recorrer. Essa história aqui é incrível. E falando sério, tá? Arte é uma coisa que não pode ser facilmente precificada. Inclusive, é por isso que esquemas de lavagem de dinheiro muitas vezes envolvem arte, Sim. porque não tem preço certo pra arte. E segundo, esse cara está certíssimo. Dito isso, vamos para a notícia. Em 2021, o artista contemporâneo Jens Hanning, não sei falar o nome de ninguém nunca no Vortex, então a partir de um certo ponto eu vou só parar de dizer que eu não sei se eu pronunciei corretamente. Foi contratado por um museu da Dinamarca para entregar 2 obras para uma exposição sobre condições de trabalho intitulada Work It Out, o famoso, abre aspas, se vira. Então ele entregou 2 quadros vazios com os títulos de Pegue o dinheiro e corra. E o museu processou Hanning. E a decisão judicial foi dada em setembro desse ano, sendo Hanning condenado a pagar o equivalente a $69.800 como indenização por quebra de contrato. Só não tem senso de humor, né, velho? Seu advogado anunciou que ele vai recorrer. Isso aqui, eu vou explicar, porque não é que a pessoa tenha só dado esse dinheiro pra ele. Porque de vez em quando isso acontece, tá? Por exemplo, teve um estúdio recentemente que pagou uma grana pra uma roteirista e atriz, que é a Phoebe Waller-Bridge, pra ela fazer um contrato com eles de tipo assim, ó, a gente quer que se tu for fazer algum trabalho nos próximos anos, seja com a gente, tá? E aí ela não fez, e aí recebeu uma grana preta, entendeu? Porém, o que aconteceu foi o seguinte, a comissão foi feita pelo museu em 2021 para que Hanning recriasse 2 das suas peças anteriores, nas quais ele coloca em quadros notas bancárias grudadas, representando a média do salário anual da Dinamarca e da Áustria. O museu, então, entregou para ele notas de dinheiro dinamarquês e euro em um valor equivalente a $84 mil para que ele reproduzisse esse tipo de obra. E, em vez disso, ele entregou os quadros vazios, completamente em branco, afirmando que a arte representa a situação trabalhista atual dele. Meu Deus, cara. E o nome é perfeito, né? E que foi por isso que ele ficou com o dinheiro. Ó, eu não sou nem um especialista, né? Mas saiu no lucro. Quer dizer, ele vai ter que pagar 60 mil. Fez certo, tá mais certo que nunca. Inclusive lucrou. Tá mais certo do que nunca. Correto. E é o seguinte, ó, ele não recebeu apenas essas notas de dinheiro vivo, ele também foi pago pelo seu trabalho. Porém, veja bem, eles deram pra ele o equivalente a $84 mil pra que ele colocasse no quadro, né? Sabe quanto foi que o artista recebeu pelo trabalho que ele faria e pela ideia que ele teve, né? Porque o lance todo de arte não ser uma coisa precificável tão facilmente é que
O difícil não é você pegar cola branca, cola em bastão e colar as notas no quadro, entendeu? O difícil é você ter a ideia de fazer aquilo ali. Então, ele recebeu pelo trabalho dele o equivalente a $3.900. Nada. Aí tá mais certo ainda, hein? Tá cada vez mais certo, ele não consegue errar. Eu tô mais do lado do Hanning do que de qualquer pessoa, eu acho. Eu vou te dizer que eu também. E ele disse o seguinte, a época da exibição, Hanning é conhecido por ser um provocador. Eu amo esse E ele afirmou que a sua obra encoraja que os outros que também tenham as mesmas condições miseráveis de trabalho que eu, no caso o artista, devem fazer o mesmo. Se eles estão pedindo para que deem dinheiro para ir ao trabalho, então peguem o dinheiro e corram. Corretíssimo. Foi bom porque ele, né, fez o protestozinho dele, divulgou o nome do quadro, que o nome do quadro é esse, né? E viralizou. E ainda lucrou, né? Mesmo sendo condenado. Tá? Então ele vai ficar quite com a justiça e ainda vai ter lucrado. Que cara bom, né? Isso se ele pagar, né? Porque ele ainda vai recorrer. Eu espero que ele não pague. Eu espero que a justiça seja feita. Ele, inclusive, nega ter cometido um crime, que eu, né, como a gente já deixou claro aqui, eu concordo totalmente com ele. Ele diz, não é um roubo, é uma quebra de contrato. E essa quebra de contrato faz parte do trabalho. Veja bem. Se o museu disse pra ele assim, olha, a gente quer uma obra de arte que esteja dentro dessa sua proposta, que você já fez em outros cantos, que é um comentário artístico sobre a sociedade, que deixa claro quais são as condições de vida daqueles lugares. Tipo assim, qual é o salário mínimo e o que as pessoas conseguem fazer com ele. É isso que a gente tá comprando de você. Aí tá aqui a grana pra você colar no quadro. Pá. Se ele devolve em branco, de fato, ele pegou o dinheiro que foi dado pra ele pra fazer a obra, mas ele acabou entregando essa obra que tinha um comentário social sobre as condições de trabalho e sobre como uma pessoa pode utilizar o salário que ela ganha hoje em dia em alguns lugares. Exatamente. Não, e se ele tivesse feito a obra da forma que eles esperavam, a gente não conheceria essa história. Então, assim, em termos de protesto, né? Exato! O que é arte, de fato, né? A arte não é expressão do eu em algo material, né? Acho que a arte é isso, é a expressão do eu do cara, é a expressão do ponto de vista, de algo que não é material, numa forma material, seja numa música, numa pintura aí no caso. Então, se a arte é expressão, qualquer coisa que ele coloque e deixe de colocar na tela quando é esperado que ele coloque, é um movimento artístico. Totalmente, é uma coisa que faz você pensar, né? Todo mundo fala, não, a arte, ela tem que fazer você pensar. Isso aqui, se ele tivesse colado dinheiro no quadro, é exatamente como o Odeio falou. A gente, no Brasil, um de nós em Araraquara e 2 de nós em Fortaleza, Ceará, não estaríamos conversando sobre essa obra de arte. Exatamente. Não estaríamos. Então, na verdade, o que esse cara fez foi divulgar a exposição desse museu pra uma galera, mostrar que a arte que ele tinha feito antes, porque eu entendo que é uma ideia genial esse negócio de dizer assim, olha, tá aqui o custo de vida e tá aqui o salário da galera, vou pregar esse dinheiro num quadro. Eu acho isso aí muito inteligente, um jeito muito inteligente de né, trazer esse lado visual pra uma ideia que muitas vezes as pessoas só pensam em termos matemáticos, né? Mas, que negócio genial é você pegar esse conceito e na terceira temporada da sua arte, você dizer assim, gente, ó, sabe aquele negócio que eu tava fazendo? Pois hoje em dia não tenho o suficiente pra viver, tá aqui, ó. Tome esse quadro branco. Sabe o que seria melhor? Se ele pega esse dinheiro e ele faz um cheque sem fundo e cola na tela. Pum! No centro. Isso, no meio. Palmas. Essa é a vida. Tá aqui. Se é dinheiro sem valor, tá aqui, ó. Exato. Esse dinheiro aqui também não tem valor. Olha aqui, esse cheque sem fundo. É meu mesmo, assinado por mim. Numa conta que eu não tenho saldo. Se vocês quiserem, podem testar. Pode testar. Pode passar o cheque no caixa do banco, vocês vão ver que não vai passar, vai voltar. Aí vocês põem na tela de novo. Cara, é tudo tão complicado aqui, tá? Eu não acredito que o Hanning tá nessa situação. Eu tô torcendo muito por ele. Se ele tiver uma vaquinha online, eu vou divulgar depois. Mas é muito difícil a gente participar de uma vaquinha online em euro, né? Então, talvez, boa sorte, Hanning. Boa sorte, amigo. O que tá dizendo é o seguinte. A decisão judicial também indicou que Hanning poderia ficar com $5.676 da quantia original que ele recebeu, considerando-a como uma taxa de serviço, visto que o museu ainda usou os quadros vazios na exibição. Não, se usou, eles não podem ganhar. Aí não é possível, pô. Porra, aí eu bato aqui meu martelo, vou fazer o Rodrigo Góes, né? Não, tem aqui o áudio, deixa eu tocar, peraí, deixa eu pegar. E o meu veredito... Fake Nutty! Fake Nutty!
Deus me perdoe. Perfeito! Aí ele fala que porém, a quebra de contrato em questão que motivou o processo foi o fato de que no contrato as notas de dinheiro entregue a Honey teriam que ser usadas nos quadros e depois devolvidas ao museu, algo que Honey não fez. Eu quero saber o que é que eles iam fazer. Ué. Grudar um bocado de nota de dinheiro num chamequinho gigante e aí depois eles iam fazer o quê? Arrancar e usar? Faz sentido, não. Se colocaram os quadros em branco na parede. Número 1, é arte. Número 2, eles concordam. Número 3, eles amaram. É isso aí. E se não queriam que ele roubasse o dinheiro, que usassem notas do banco imobiliário. Então, e esse é o ponto. Roubar é forte, né? Porque o dinheiro foi dado a ele para fazer Foi o que dado. bem entendesse e construir uma obra de arte. Esse é o ponto. Isso é um ponto. A partir do momento em que aquele dinheiro foi dado a ele, para o museu, aquilo não era dinheiro, era recurso. Era como se dessem tinta guache pra ele pintar a tela. Deram a tinta pra ele. No fundo, toma aqui o dinheiro, faz o que quiser. Se ele quisesse rasgar e botar o dinheiro picado, ele ia poder. Assim, não sei porque eles querem Eu gostaria isso de de volta. ler esse contrato. Eu também. Eu quero ler esse contrato e eu digo, cara, se ele tiver um advogado ok, não precisa nem ser bom, ele vai ganhar isso aqui. E esse museu, eu simplesmente não acredito que eles ainda estão tentando passar a perna. Pode ter sido uma jogada de marketing, né? Se for uma jogada de marketing, eles têm no mínimo que largar a mão do processo uma vez que ele começa, porque eu não conheceria esse museu e eu tenho certeza absoluta que tem uma galera que tá indo agora visitar a exposição e que não iria normalmente. Então é isso. Tô muito feliz que mais uma vez a gente tá vendo aqui um exemplo, né, de um dia que um malandro e um otário saem de casa. Mas o trabalhador é ao mesmo tempo, nesse caso, o malandro e o otário. O bichinho. É isso que dói. Pois é. Assim, gente, eu sou sempre contra museu, tá? Palavra forte, etc. Caraca. É um negócio controverso, pô. Vários museus aí estão vivendo a vida inteira de objetos roubados, colocados em exposição em países errados. Tem um vórtex sobre isso, galera. Tem um vórtex sobre isso. Atenção. E aí, mas tem também os museus de arte moderna que contratam artistas. É legal, e tal, né? Então, Eu falei, fui forte demais, eu tô me repensando aqui. Eu não sou sempre contra museus. Também. Às vezes eu sou contra museus. Você sabia que tem um banco imobiliário do Luan Santana? Sim, Luan City. É foda demais. Caraca, que é isso? Percorra locais que marcaram a trajetória de Luan Santana e se torne um milionário. Não, eu tenho que abrir essa imagem aqui em tamanho grande pra eu ler esses nomes. Na moral, tá R$45, eu vou comprar esse jogo, não tem jeito. Vou comprar Tá ele. baratinho mesmo. A gente pode fazer o primeiro encontro do Vortex, que vai ser uma live da gente jogando Banco Imobiliário do Ei, lançamento. aí sim, hein? Aí sim. Gente, eu estou comprando agora, sem sacanagem, entende? E ainda recebe 20% de cashback, hein? Maravilhoso, cara. É praticamente um investimento que eu tô fazendo aqui. É. Olha as notas em Luan Coins aqui. É o nome, ó. Rua Chuva de Arroz. Lago da Morena, título de posse. Rooftop Vou Voar. Inacreditável, sério. Isso daí não tem ganhado prêmio de Sorte, board ó. game. Tem um aqui que é sorte, uma mãozinha de curtida. E aí embaixo tem eu, você, 2 filhos e um cachorro. Você topa? Se sim, receba R$75 mil. Aí tem aqui, a culpa foi da Morena, pague 30 mil. Porra, caraca, como esse museu não pensou em dar notas do Banco Imobiliário do Luan Santana? Que burros. Gente, muito obrigada por terem escutado o Vortex de hoje. A gente se encontra quarta-feira que vem. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, lembra de seguir @feedvortex. FEEDVORTEX. Essa semana, toda vez que eu falo essas coisas, o pessoal das redes sociais, o pessoal da equipe do Vortex começa a entrar em pânico, porque eles já sabem que eles vão ter que fazer, é muita coisa, né? Essa semana eu vou dar muito trabalho pra eles, porque a gente vai colocar o cara da máscara de pombo, a gente vai colocar imagens do Banco Imobiliário do Luan Santana, a gente vai colocar as imagens do quadro em branco, que poderiam ser, né, que poderia ser um quadro de dinheiro. E a gente... É isso. Se vocês quiserem falar pra gente quem era o time do Pokémon de vocês, a gente vai gostar, inclusive, mas cuidado com a resposta, porque pode se virar contra vocês no futuro. E se você é uma pessoa que usa todos os Pokémons lendários no seu time... Nem comenta. Vou rogar a praga. Eu quero dizer, primeiro, desculpa pelas palavras usadas, e segundo, o que custa colocar pelo menos uma Chansey no seu time? Não custa nada. Pelo amor de Deus, pô, tem que ter um Mr. Mime, Mr. Mime, um Jigglypuff, uma Magikarpa. Se a pessoa tem todos os Pokémons lendários e uma Magikarpa, acabou, pô. Essa pessoa
pessoa legal. Um Snorlaxzinho, entendeu? Um Pokémon normal, simpático, com carisma. Cadê? Pô. Enfim, repense. Coloca a mão na consciência e adota um Jigglypuff aí pro seu time. É isso. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Parasol